volta então na TV e também no YouTube. E olha, faltam menos de 24 horas, tá? Para o maior evento esportivo do mundo começar. A Copa do Mundo de 2026. E se você, como eu, já tá com a torcida pronta, você vê que eu tô de verde e azul, tá? É intencional. Mas eu tô cheio de dúvida ainda sobre o que é que a gente espera da seleção. Então eu chamei gente que entende de bola de verdade para responder alguns questionamentos aí. Estamos comigo agora, Rafael Costa e Vinícius Veloso. Pessoal, muito boa tarde. Prontos para falar de Copa? Boa, boa tarde, Rafa. Tamo pronto, né? Chegou a hora, agora não tem muito para onde correr. Vamos aí falar do que precisa sobre a seleção e sobre todo o campeonato aí que está prestes a começar. Vinícius, pronto para assistir? Já tá com a camisa comprada? Já tá com a vuvuzela separada? Eu espero que não. Vuvuzela eu acho que tinha que ficar lá na África do Sul, mas se ainda usam, como é que tá para você? Pronto para assistir, para trabalhar, e na expectativa aí para que o Brasil consiga sair bem na competição e conquistar essa sexta estrela da camisa. Eu vou começar, na verdade, questionando algo que não tem a ver com a nossa seleção brasileira. Eu queria entender um pouco, claro, mentira, tem sim a ver. Por quê? Eu quero saber a opinião de vocês de quais são as 3 seleções que vocês acham que têm mais chance de vencer essa Copa do Mundo. E claro, eu espero que vocês incluam o Brasil nessa lista aí. Então, vamos lá. Rafael, você primeiro, por favor. Olha, Rafa, eu vou falar a verdade, viu? Vou ser bem honesto de que eu acho que tem mais gente aí na frente do Brasil. Eu acho que a grande favorita, querendo ou não, acaba sendo a França, né? A gente está falando de uma seleção aí que nas últimas 2 Copas do Mundo chegou na grande final, foi campeã em 2018, bateu ali, foi no detalhe ali nos pênaltis, acabou sendo vice para a Argentina, e é uma seleção que se renovou e trazendo ainda mais força, né? Revelando jogadores talentosos, mantendo uma estrutura que se mostrou vencedora aí com resultados já lá em 2018. Então, assim, para mim é o trabalho mais sólido entre as seleções. Em segundo lugar, eu acho que é a Espanha, né? Que é outra seleção também que evoluiu bastante, né? E tem, para mim, um dos grandes jogadores a nível mundial, que é o Yamal, que ainda está ali naquela questão, voltando de lesão, enfim. Tem algumas outras ali que vão brigando entre o terceiro ali. A gente não pode ignorar a Argentina, né, de forma alguma. O Brasil, acho que entra nesse bolo aí também. A gente pode colocar Portugal, que também tem uma geração excelente, que não é mais só o Cristiano Ronaldo, enfim. Mas eu acho que se fosse para apontar 3 hoje, eu apontaria França, Espanha e, infelizmente, acho que Portugal um pouquinho mais na frente que o Brasil. Ô Vinícius, também quero saber da sua parte, se você concorda aí com essa visão, vou dizer pessimista, porque como eu não entendo muito de futebol, eu tô na Copa pela diversão, então eu vou torcer pelo Brasil, acho que a seleção é a melhor. Como eu tô falando com 2 especialistas, gente que entende bola, então eu aceito a opinião de vocês, quero ouvir também qual seria teu top 3. Acredito que a análise do Rafael foi muito bem feita. Para mim, a principal seleção, a favorita para ganhar a Copa é a Espanha, muito por conta do trabalho coletivo. É um trabalho coletivo que vem de vários anos, que eles produzem jogadores desde a base com a intenção de chegar na seleção principal para poder desempenhar bem. E além disso, tem o Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que é um dos grandes talentos aí dessa nova geração. Em segundo, eu colocaria a França, até porque tem o atual melhor jogador, o atual bola de ouro, né, que é o Ousmane Dembélé. Tem um trio de ataque muito forte, que é formado por ele, o Olise, que é uma das sensações aí também, e o Mbappé, que é um jogador já conhecido de todos nós. E em terceiro lugar, eu colocaria a Argentina, por ser a atual campeã, ter o Lionel Messi indo aí para sua 6ª Copa e ter mantido a base da última Copa, o que é um sinal de que eles vão vir forte para essa Copa também. Acredito que Portugal e Brasil também poderiam estar nesse terceiro local, nessa terceira colocação de favoritismo, mas eu vou colocar em ordem Espanha, França e Argentina como favoritas para essa Copa do Mundo. Já que a gente está analisando aí as melhores, eu também queria entrar um pouco no qual seria o nosso maior fracasso possível nessa Copa. É óbvio que a gente está diante de uma seleção que está sendo muito cobrada, a gente sabe a pressão que está nas costas também do Ancelotti, mas eu queria entender um pouco como é que vocês acham que deve ser essa trajetória e o que é que seria de pior que pudesse acontecer ao Brasil nesse momento em que a seleção começa a jogar a partir do próximo sábado, Rafael.
Olha, Rafa, eu acho que por se tratar de seleção brasileira, acaba sendo assim, ninguém espera menos do que uma semifinal, né? Na verdade, todo mundo espera que o Brasil chegue numa final. Essa, independente de qual seja o momento da seleção, como chega, se chega como favorito ou não, todo mundo pensa que o Brasil tem o dever de chegar ali, pelo menos na semifinal. Tanto que a gente está vindo uma sequência de quedas em quartas de final que está sendo considerado um fracasso, um negócio assim absurdo. Mas do ponto de vista mais pessimista possível, eu acho que assim, eu tenho uma visão que toda campeã mundial tem, no mínimo, a obrigação de passar da fase de grupos. Então, assim, cair na fase de grupos seria, acho que, a maior humilhação da história do Brasil, talvez até acima do 7-1, porque seria algo completamente inimaginável se tratando de seleção brasileira pentacampeã do mundo. Agora, como que vai ser essa trajetória do Brasil, eu já não sei. Lembrando que nessa Copa do Mundo a gente vai ter uma fase a mais, né, de 16 avos ali, não vai sair da fase de grupos direto para as oitavas, mas mesmo com essa fase a mais, eu acho que o torcedor brasileiro acredita que um bom desempenho da seleção, mesmo que não venha com título, é no mínimo bater ali numa semifinal. Vinícius, a gente comentou sobre essa pressão que está nas costas do Ancelotti como novo técnico da seleção. Você acredita que Ancelotti conseguiu implementar uma identidade tática na seleção brasileira? E isso pode ser uma vantagem nesse momento da Copa do Mundo? Na verdade, eu acredito que não. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas da seleção brasileira no momento. Além dos desfalques, das lesões, a seleção brasileira perdeu jogadores de confiança do Ancelotti, como Estevão, o Wesley, que se machucou agora nesse último amistoso. Éder Militão também não vai estar presente na Copa, que era um dos pilares defensivos da seleção. E eu acho que ele ainda está buscando ali uma solução. A gente conseguiu ver nos últimos amistosos também ele fazendo testes entre jogadores, se ia com 3 jogadores no meio, se ia com 4 atacantes, se ia com uma linha de 4 zagueiros, se soltava o lateral direito ou soltava o lateral esquerdo para apoiar. Então eu acho que esse sistema tático da seleção brasileira ainda está muito nebuloso. Inclusive a gente vê nos debates também na imprensa que nem mesmo os jornalistas que estão lá cobrindo a seleção sabem bem qual vai ser a escalação para a estreia do Brasil. Eu acredito que o Ancelotti já tenha definido, mas também está treinando outras opções, outras variações para o que possa acontecer durante o jogo. Então, acho que essa questão tática ainda é um problema para a seleção e é um problema que a seleção pode superar dentro da Copa do Mundo, porque a gente já viu isso acontecer outras vezes. Seleções que não chegam tão coesas na Copa do Mundo, mas acabam se encontrando ali dentro desse período de agora 8 jogos que vão ter até a final. Rafael, dentro desse problema, então, de encontrar essa tática dentro de campo da seleção brasileira, quem você acha que dos convocados, e principalmente daqueles que realmente podem jogar, né? A gente sabe que os convocados são muitos, mas quem você acha que pode fazer essa diferença em conseguir fazer com que essa seleção fique mais amena, fique mais unida, consiga ali fazer realmente um jogo tático dentro do campo? E pergunta, inclusive, se você acha que o Vinícius Júnior tem capacidade para ser essa pessoa. Eu acho que vou começar falando pelo Vini, né? O Vini, ele passa por uma questão que muitas vezes gera críticas a ele, que é, nossa, no Real Madrid ele joga tão bem, por que quando ele chega na seleção ele não consegue render a mesma coisa? E eu acho que às vezes é até um pouco injusto, porque se a gente for comparar, o Vinícius Júnior joga, sei lá, muito mais de 50 jogos por ano com o Real Madrid, pela seleção é muito menos. E se você acompanha os jogos do Real Madrid, você vê que ele também perde os mesmos gols que ele perde no Real Madrid. A diferença é que no jogo seguinte, se ele perde 1, 2, 3 gols cara a cara, no jogo seguinte ele decide o jogo. Ele faz o gol, ele dá o passe, ele sofre o pênalti. Então, hoje eu acho que o Vini é o grande protagonista dessa seleção. Por quê? Porque ele é um dos grandes nomes daquele que é hoje o maior time do mundo, né? Apesar do PSG ter sido o grande campeão da Champions League, o Real Madrid é praticamente uma entidade ali do futebol, uma coisa muito grande. E ser o camisa 7, né? Que no Real Madrid não é o camisa 10, é o camisa 7 ali, o de maior destaque, e ser o protagonista desse time automaticamente te credencia a ser o grande protagonista da onde você for jogar. E acho que na seleção brasileira não é diferente. O Endrick vem como ali uma esperança, né, da torcida, minha inclusive, né, de que também possa auxiliar o Vini,
Eu não consigo imaginar, tipo, um jogador que possa chegar e falar, olha, vamos jogar com mais tranquilidade. Uma coisa é certa, nesses últimos jogos, o Ancelotti começou jogando de um jeito, mudou e a gente viu que nos 2 jogos, no segundo tempo, quando ele altera o esquema, que ele fortalece ali o meio de campo, o Brasil ganha um pouco mais de tranquilidade, o Brasil joga de uma maneira mais sólida, e eu acho que é por aí. O campo, né, como o Tite gostava de falar, o campo fala. E o campo tá falando, tá gritando ali pro Ancelotti, basicamente, que eu acho que esse meio de campo mais povoado aí pode ser um caminho. Ô Vinícius, você tem essa visão também do seu xará, o Vinícius Júnior? Então, eu acredito que a expectativa de todos nós sobre o Vinícius Júnior é imensa, até porque ele vai agora para sua segunda Copa do Mundo. Ele jogou em 2022, inclusive, diferentemente do que vem acontecendo nos amistosos, nas eliminatórias, na Copa do Mundo ele teve bom desempenho em 2022. Foi uma Copa para ele amadurecer. E agora, em 2026, ele surge como a grande estrela dessa companhia do Brasil. Eu acredito que ele não é uma referência ali dentro de campo entre os jogadores. Acredito que tem outros jogadores como o Marquinhos e o Casemiro que podem organizar ali a seleção dentro de campo. Mas o Vinícius Júnior é a nossa maior referência técnica, querendo ou não. E por mais que ele também não tenha desempenhado tão bem ou o que a gente espera nesses últimos amistosos, tem jogadores que crescem em grandes competições. O Vinícius Júnior já mostrou isso na Champions League, quando ele foi um dos protagonistas do título do Real Madrid em temporadas passadas. E agora ele vai ter a sua segunda oportunidade de desempenhar com a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Então eu tô com grandes expectativas para o Vinícius Júnior nesse torneio, nesse Mundial. Gente, vamos falar agora do elefante no meio da sala, ou seria elefante no meio do campo, não sei. Neymar, né, pessoal? A gente sabe aí que ele tá nesse processo de recuperação, provavelmente não deva jogar na estreia da seleção. Queria saber um pouco de vocês, o que é que vocês acham que a presença de Neymar faz diferença na seleção nesse momento, já que ele já deve começar a Copa do Mundo sem jogar. Começar por você, Rafa. Olha, Rafa, é difícil apontar, é difícil a gente analisar um jogador que não vai estar em campo, né? E ao mesmo tempo é engraçado, porque é um jogador que não vai jogar e ao mesmo tempo segue sendo o ponto de debate ali, o que vai influenciar ou não. Tem muita gente falando, né, o pessoal que tá lá falando que, tipo assim, a presença dele tem sido positiva, que a equipe, a comissão do Ancelotti tem gostado muito, mas ainda é uma coisa distante, é um jogador ainda que, infelizmente, né, não treinou ainda com os companheiros, que ainda não tá ali já participando do que é a equipe que o Ancelotti está pensando. Então, fica aquela coisa a partir do momento em que ele vai estar disponível para jogar, né? Eu acho que a gente tem que ir mais para esse caminho para entender o que ele pode oferecer para essa seleção. Acredito que ele tendo condição de jogar, de contribuir, sem dúvida nenhuma, achar um passe diferente para jogadores como a gente estava falando, Vinícius, talvez o Rafinha, enfim, e contribuir para a seleção dessa forma. Enquanto a gente não ter ele ali apto para jogar, fica uma coisa meio distante para a gente avaliar. Vinícius, quero saber também a tua opinião em relação ao Neymar. O que é que você acha que vai fazer de diferença na seleção, independentemente do fato de que ele não deva estar na estreia no próximo sábado? Pelos depoimentos dos jogadores que fazem parte desse elenco de 26 que vão para a Copa do Mundo, aparentemente, nos bastidores ali da seleção, o Neymar tem sido importante para eles, visto que o Vinícius Júnior estava com a camisa 10 antes da convocação do Ancelotti, cedeu a camisa 10 para o Neymar. O Rafinha também deu entrevistas falando da importância de que seria ter o Neymar junto ao grupo. E eu acho que isso vai muito além da questão do campo ali, vai muito na questão dos treinos, de conselhos, de conversas que eles podem ter ali, seja na hora das refeições, antes de dormir, em momentos particulares deles. Agora, falando mais do Neymar dentro de campo, eu acho que a gente vai para um âmbito que acabou viralizando muito nas redes sociais, que é a questão do Neymar hipotético. O Neymar ele não fez nenhum jogo com esse grupo da seleção, não fez nenhum treinamento, o Ancelotti ainda não teve a oportunidade de ver o Neymar em campo, de ver os encaixes que ele pode trazer para essa seleção. Então eu acredito que tudo que a gente fale do Neymar, que ele possa acrescentar para essa seleção taticamente, é uma coisa totalmente hipotética. A gente sabe da qualidade dele, a gente sabe que ele é um grande jogador,
Ele sempre performou com a camisa do Brasil, todas as oportunidades que ele teve de jogar com a camisa do Brasil, ele foi bem, mas as expectativas para essa Copa do Mundo relacionadas com o Brasil e com o Neymar, para mim, elas ainda são muito obscuras, assim, eu não consigo trazer um panorama do que o Neymar pode acrescentar em campo, mas eu tenho certeza que fora de campo ele está ajudando a seleção da forma que ele pode para que a gente possa sair campeão da Copa do Mundo. Pessoal, 24 anos sem título. A última vez que o Brasil venceu uma Copa foi 2002. Tem gente aí assistindo o Agora Metrópolis que provavelmente não era nem nascido da última vez que aconteceu isso. Para você ter ideia, você que está assistindo, 2002 foi quando o Lula foi presidente pela primeira vez. Né? Então, aí você tira. Na verdade, não, quando ele ganhou a primeira eleição, ele está tentando agora na quarta. Então, faz muito tempo que a gente soube o que é vencer uma Copa do Mundo. Então, dentro desse contexto de 24 anos de expectativa, em que ponto vocês colocam essa seleção que está indo agora para Estados Unidos, Canadá e México? Começando por você, Rafa. Você diz assim de favoritismo, de desempenho? Favoritismo, de como é ser uma geração boa de jogadores, se a gente, dentro dessas seleções que competiram nas outras Copas, a gente está melhor ou pior. A verdade é saber realmente quais nossas chances comparadas às nossas seleções passadas, né? Desde 2002, quando a gente venceu a última vez. Eu acho que essa análise passa muito pelo que aconteceu justamente antes, né? E aí as nossas expectativas e temores vão de acordo com isso. Se a gente pegar as últimas duas, por exemplo, o Brasil foi super bem nas eliminatórias, passou assim, e eu acho que por isso que a nossa expectativa estava tão alta. A gente não jogava com os europeus, mas aqui, né, jogando contra as seleções da América do Sul, o desempenho do Brasil sobrava, né? A classificação vinha com rodadas de antecedência, então o Brasil chegava muito confiante, chegava, não, dessa vez a gente vai chegar, vai jogar bem, agora o Hexa vem. Nesse ciclo foi completamente diferente, né? Foram 4 treinadores, algumas derrotas ali complicadas, um 4-0 contra a Argentina, na Argentina, já tinha perdido também para a Argentina no Maracanã, que é sempre uma coisa assim, né? Horrível. Aí também faz um amistoso contra o Japão, perde, enfim. Nas eliminatórias foi a pior campanha. Então, eu acho que muito dessa nossa desconfiança pré-Copa vem por causa disso. Se a gente for pensar, por exemplo, sei lá, vamos um pouquinho mais atrás, 2006, a gente tinha nomes já consagrados. Tinha Kaká, Ronaldo, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, nomes ali, estrelas do futebol mundial. E aí muitas vezes chegou lá na hora da Copa e não conseguiu jogar o que a gente estava imaginando. Por um lado, assim, é ruim a gente chegar e ter que admitir que realmente o clima é realmente de uma tensão, assim. Mas, por outro lado, eu acho que é isso. Muitas vezes a expectativa acaba dando uma baixada e a gente pode ser surpreendido positivamente por essa seleção, que tem bons nomes, tem bons jogadores. A questão foi como o Vini falou. O Ancelotti ainda não conseguiu achar aquele time que você vira e fala, não, esse é o time que vai jogar, é desse jeito que o Brasil joga e esses são os caras que estão brilhando. Mas pode acontecer ao longo da Copa e é o que eu tô torcendo, pelo menos. Só antes de você responder, Vinícius, eu falei isso aqui e esqueci que vocês dois são bem jovens também. Rafa, você tinha quantos anos em 2002? Em 2002 eu tinha 9. 9 anos. Vinícius, você tinha o quê? 3? Eu tinha 5. Olha aí. Então você imagina esses rapazes. Eles não sabem nem o que é comemorar a Copa, gente. Eu vi a Copa de... Eu tava no segundo ano do ensino médio, então eu tinha visto já 94. Não tinha visto a anterior, mas 94 eu participei, 2002 participei. Então vocês estão merecendo, né, gente? A de 2002 eu ainda lembro, assim, carreata, buzinaço. 9 anos, assim, era novo, óbvio, mas eu lembro de acordar ali de madrugada, ver uns jogos, aquele jogo contra a Inglaterra, contra a Bélgica, eu lembro, assim, e principalmente a final, né? A final eu acho que todo mundo lembra mais ou menos onde é que estava ali a final, óbvio. Não foi aquela, a Copa ainda não entendia tanto, mas em 2002 eu já tenho algumas memórias mais claras ali. Eu vou aproveitar já para responder também essa pergunta e o questionamento do Rafael. Eu não tenho memórias da Copa de 2002. Eu acho que eu tenho falsas memórias de tanto que eu já vi os jogos de 2002 e eu fico pensando, será que eu lembro disso mesmo ou não? Mas eu era muito jovem. Mas de qualquer forma, fazendo esse paralelo entre as seleções desde 2002 até agora em 2026, eu acho que essa seleção de 2026 é a que chega com mais desconfiança, tanto da imprensa como dos torcedores desde 2002. E coincidentemente, em 2002,
A gente chegou com o Ronaldo, que foi o jogador que fez 2 gols na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, muito questionado. Era um jogador que os torcedores pediam para que ele não fosse convocado, ele acabou brilhando na Copa do Mundo, trazendo esse penta pra gente, junto com o restante do elenco. E depois, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, acredito que eram seleções que a expectativa estava mais alta até do que em 2002. Eles não conseguiram trazer esse título pra gente. Então, pensando por esse lado, assim, tentando ser otimista, se a gente imaginar que em 2026 nós também não estamos com essa expectativa, com essa confiança tão alta, pode ser que aconteça da seleção acabar se encontrando durante o torneio e também se tornar a favorita para essa Copa do Mundo de 2026. Não acredito que é o melhor elenco que nós tivemos durante esses 24 anos, mas como o Rafael muito bem analisou, nós temos bons jogadores, temos 2 zagueiros ali que estiveram na final da Champions League agora, um foi campeão, que foi o Marquinhos, o outro foi vice-campeão, foi o Gabriel Magalhães. Vinícius Júnior e Rafinha, que são 2 expoentes que atuam no futebol espanhol, são 2 jogadores muito bons. E também temos outros jogadores que estão desempenhando bem aqui no Brasil, que é o caso do Danilo, é o caso também do Lucas Paquetá e o Luiz Henrique, que está na Rússia, mas também desempenhou recentemente aqui no Brasil. São jogadores ali que são próximos da torcida brasileira, que seja começando titular ou vindo do banco, podem trazer aquele algo mais pra gente, sem deixar de falar também do Ryan e do Endrick, também que estiveram por agora no futebol brasileiro, e estão desempenhando muito bem também com a camisa da seleção brasileira. Então, acho que, por mais que as nossas expectativas estejam baixas, a gente tem alguns motivos para acreditar que o Brasil pode sim chegar mais longe do que nos anos anteriores. Olha, gente, vamos torcer muito. Eu vou torcer muito, nós vamos torcer muito. E saibam que tudo de Copa você vai encontrar aqui no Metrópolis. Rafa, Vinícius, muito obrigado. Bom jogo para vocês. Amanhã a gente tá também fazendo cobertura aqui do começo dessa Copa. Até mais. Valeu, Rafa. Muito obrigado. Olha, e a comissão